Bom dia, tudo bem? Acabei de chegar do serviço, tô com uma cara um pouco cansada mesmo, normal. Mas só que eu tava ali fazendo café, eu lembrei de um sonho, e eu tive esse sonho, eu falei assim, meu, eu quero contar para as pessoas. Assim, eu queria contar para as pessoas esse sonho. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou gravar um vídeo, colocar no YouTube, para para que mais pessoas vejam, né, a respeito desse sonho. E quando eu quiser contar também é mais fácil de compartilhar, né? É só enviar um link e tal. Então, aí eu fiquei guardando esse sonho, eu tive esse sonho alguns meses atrás, aí eu fiquei guardando, até que eu falei, não, agora eu vou ter que gravar. Aí parei tudo que eu tava fazendo lá e vim aqui gravar esse sonho. Eu sonhei que eu tava num lugar onde era um quintal bem aberto. Era um quintal que não tinha muro nem nada, era um quintal. Aqui, de um lado de cá tinha um quintal e do lado de cá era um outro espaço já, uma rua, sei lá, uma estrada, enfim. Aí eu tava na direção desse quintal, tinha dois meninos, um maior e um menor. O maior tava batendo no pequeno, ele tava batendo violentamente no pequeno e eu vi que não tinha necessidade, o menino menor não tinha feito nada de errado. O grande tava batendo nele por qualquer coisa, qualquer motivo bobo. E aí eu vi esses dois meninos brigando, eu fiquei indignado. Falei assim, isso aí é covardia. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e separei a briga. Separei a briga dos dois, coloquei um do lado, do outro do outro. E aí eu vi a mãe do menino descendo. Falei pra ela, ó, o menino maior tá batendo no menor. Faça justiça. Aí a mulher pegou os dois meninos, né? Repreendeu o menino mais velho e levou ele pra dentro da casa. Falei, faça justiça, o menino tá fazendo coisa errada, tá sendo covarde com o menino mais novo. Ele é fraco, frágil. Aí, enquanto eu separei essa briga, na hora que eu fui entregar o menino pra mulher, eu não consegui chegar perto da mulher. Porque o chão abriu e saiu muita formiga. Muita, muita. Mas o chão ficou preto. Preto de muita formiga. É uma forma... É incrível o tanto que encheu aquele chão. O chão ficou preto de formiga. Como se fosse num filme. Abriu um buraco no chão e saiu muita formiga. Pá, espalhou tudo. Aí por causa que o chão espalhou de formiga, eu não consegui chegar perto da mulher e me afastei dela. Mas aí eu já tinha entregue os meninos. Aí os meninos foi lá pra mulher, a mulher foi fazer a justiça dela e tal. Enfim. E aí eu me afastei de lá, já aí mudou o cenário. No mesmo lugar, mudou o cenário que eu tô falando, mudou de história. Não sei se posso dizer isso. Aí, na verdade, eu fui pro outro lado, entreguei os meninos pra menina lá, pra mulher, a mulher cuidou. Aí abriu o chão, saiu um monte de formiga, o chão ficou preto de formiga, eu me afastei e tal, e eu olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, tinha uma carreira de formiga e tinha a formiga maior na frente. E as outras estavam fileiradinho, é uma fileira, sabe ponto tracejado? Era igualzinho um ponto tracejado. Era um atrás do outro perfeitinho assim, ó. Mas uma fileira muito grande de formiga. Uns 5 metros de fila de formiga. Aí a formiga maior estava na frente. Que eles andando. Do lado dessa fila de formiga tinha uma fila de um outro besouro. Um besouro grande. Aí na frente tinha o besouro maior e atrás a fileira certinha. Parecia um ponto tracejado. Um atrás do outro perfeitamente. Aí tinha um outro terceiro tipo de inseto. Era um outro inseto e estava acompanhado. E as três formigas, dos três insetos maiores, quanto a formiga, quanto o besouro, quanto outro bicho, outro tipo de espécie de inseto, estavam uma do lado da outra, caminhando para frente, enquanto as de trás eu seguia, e eles pareciam pontilhados, tracejados, assim, um atrás do outro, certinho, perfeitamente seguindo a fileira.
indo mais ou menos para a direção que estava a mulher e os meninos, vamos dizer assim. Mas não estava indo lá para lá, mas pela direção, estava indo para a direção dos meninos lá. Aí eles estavam indo para essa direção. E eu fiz uma pergunta: por que que essas formigas estão fazendo isso? Me responderam. Não vi quem foi, só ouvi que me responderam. Falaram assim: quando as formigas percebem que está vindo um desastre do norte, elas fogem. Aí na minha mente, eu comecei a pensar: furacão, terremoto, guerra, né? Essas coisas eu pensei: furacão, terremoto, guerra, desastre do norte. Tá. Aí eu parei aqui, né? Aí vamos dizer que eu fui mais pra frente. Tava os meninos lá, eu aqui, né? Com as formigas aqui, os insetos. Aí eu fui um pouquinho, uns passos mais pra frente. Eu caminhei, vamos dizer que eu caminhei uns 10 metros, 15 metros. Caminhei 15 metros. Eu encontrei um lugar de matagal, mato. Tinha uns pés de bananeira, muito mato, árvore. E tinha lá umas jaulas. Essas jaulas tinham bicho grande. Tinha elefante, girafa, urso, é, tigre, só bicho grande. Aí esses bichos arrebentaram. O urso arrebentou a jaula, né? Os outros animais, o rinoceronte, sei lá, os bichos grandes arrebentaram as jaulas. Eles arrebentaram a jaula, o elefante arrebentou a jaula, tá, correu para a direção dos insetos, para a mesma direção. E eu perguntei, por que eles fizeram isso? Aí me responderam, quando os animais percebem que está vindo um desastre, eles fogem para outra direção. Mas eles correram de uma forma tão grande que arrebentaram todos os matos lá, quebrou tudo lá e fugiram. Aí eu fui para eu caminhei agora mais uns 15 metros e eu olhei assim para uma direção e eu vi o céu. O céu tava vindo uma nuvem que cobre de um lado ao outro do, da visão, assim. Ela veio cobrindo, assim, da mesma direção que veio os insetos, da mesma direção que veio os animais grandes, eles veio assim. Mas eu não... quando eu pensei no norte, eu pensei, tipo, pra cá, assim, vamos dizer, mais ou menos. Aí quando eu pensei veio uma nuvem assim. Mas interessa que foi na mesma direção. Aí eu falei assim, eu vi aquelas nuvens vindo, né? E as nuvens pretas veio vindo, veio chegando, umas nuvens cinza, na verdade, veio chegando, escura. Aí elas veio na hora que elas se aproximaram, eu vi que essas nuvens não eram nuvens, eram espíritos, almas, espíritos. Aí na hora que eu olho, eu só vi o rosto de um. Ele tinha um rosto assim de humano. Ele tinha um rosto branco, ele era todo branco, muito branco. E ele tinha uma cara quadrada assim. Parece aquele desenho, o Shrek. No Shrek tem um espelho. Aí no espelho tem um rosto que se mexe. Era só rosto, não tem corpo, é um rosto. E tem outros desenhos também que mostra esse rosto dentro do espelho. Era tipo isso. E tem desenho de fantasma também. Quando o fantasma tá correndo assim, aí tá correndo assim o rosto, né? E atrás do rosto assim tem tipo uma fumaça assim que segue o rosto só. É só um rosto. E aí eu vi um deles e ele tinha essa cara grandona assim e atrás assim ó, uma fumaça assim. E
E esse bicho falou alguma coisa. Esse rosto falou alguma coisa. Eu não sei o que que esse rosto falou. Eu acho que ele falou alguma coisa sobre, sei lá, desastre. Ele falou alguma coisa lá, não sei. Aí eu falei, né, meu, que é isso, né? Aí falaram assim, de todos os desastres que você viu, esse é terrível. E o que que acontecia? Eu vi essas nuvens, esses espíritos, essas almas, elas estavam assim percorrendo reto e cobrindo toda a terra, cobrindo todo o céu. Ele estava cobrindo o céu, todo a margem do céu, assim, ele vinha cobrindo. E aí eles desciam e entrava dentro das pessoas. Eles mergulhavam e entrava dentro das pessoas. E um monte de pessoa correndo, muita gente fugindo dessas almas, pessoas correndo desesperada por um lado só e eles pá, e entrava nas pessoas. Aí elas corriam e iam entrando nas pessoas e eu fui tendo a interpretação conforme ia acontecendo. Quando isso acontecia, quando esse espírito entrava dentro de uma pessoa, os sentimentos dela se multiplicavam. O que que é isso? Se uma pessoa era má, ela era vaidosa, a vaidade aumentava. Se ela era orgulhosa, o orgulho aumentava. Se ela tinha ódio, o ódio aumentava. Se ela tinha inveja, a inveja aumentava. Só sentimentos ruins que aumentavam. Esses espíritos eram multiplicadores de sentimentos. Era isso. Eles entravam nas pessoas e multiplicavam os sentimentos delas. Elas ficavam com o sentimento mais forte. E, e assim as pessoas foram tentando fugir, mas só que era muito espírito, muito. Era uma nuvem muito grande. E ia descendo sobre as pessoas assim, e descia várias, e descia sobre quase sobre todas as pessoas que estavam lá. E aí um anjo me falou: só tem um lugar que, que é refúgio. É uma cidade de refúgio. Aí eu pensei assim, né? Só tem um lugar que você pode se safar, se escapar, escapar dessa situação. É uma cidade de refúgio. Aí eu entrei nessa cidade. Quando eu entrei nessa cidade, é uma cidade muito sem graça. Muito sem graça. Ela tinha uns riozinhos, tinha uns lagos, tinha umas pessoas trabalhando assim, umas pessoas trabalhando tranquilas, elas não mostravam preocupação nenhuma, e um vilarejinho, um vale, não, era um vilarejo, não era um vale, era um vilarejo, uma bem simples, muito simples, não tinha nada de tão engraçado assim, é uma cidade sem brilho. Ela não era um lugar que mostrava alegria, assim, ou sei lá o que, né? Um sentimento, você sabe, você tá andando no deserto e você vê um oásis, você fala, nossa, oásis, água, não sei o que, e piscina. Não, não era algo assim, era algo simples, muito simples. Era uma cidadezinha com os laguinhos, umas pessoas trabalhando, tinha poucas pessoas lá. Aliás, tinha poucas pessoas trabalhando naquele lugar. É, plantando, um cara com enxadinha, plantando suas arvorezinhas, plantando sua comida, né? Plantando arroz, que tinha umas águas lá. Sei lá o que que eles estavam plantando. Enfim, aí o sonho acabou. Depois que eu acordei, eu tive uma interpretação do que era essa cidade. Porque eu pensei, é uma cidade bem sem graça. No sonho, quando eu lembro dessa cidade, no sonho estava o nome da cidade que eu fui fazer missões. Ali era Abaetetuba, no Pará. Uma vez eu fui fazer missões na Abaetetuba, no Pará. Abaetetuba, no Pará. Era uma cidade simples mesmo, igualzinho.
do sonho. Eu acho que a Baetuba é até mais evoluída, assim. Mas existia uns riozinhos, essas coisas assim, né? Ah, e aí eu lembrei que aquela cidade era a cidade de Abaetuba do Pará. Aí eu entendi que, na verdade, Deus não estava dizendo que existiria, que haveria. O sonho não estava dizendo que havia uma cidade específica, que todo mundo vai se abrigar. Todo mundo tem. Eu entendi que, na verdade, era o que eu fiz naquela cidade. Fisicamente, pessoalmente, aqui. Hoje eu falo terrenamente. Eu fui lá fazer missões de verdade, não foi no sonho, foi de verdade. Então, o que eu fiz lá? Lá eu me dediquei completamente a Deus. Eu não perdi meu foco, não perdi minha visão, não perdi a visão da missões, não olhei para um lado nem para o outro. Eu fui lá, fiz o que tinha que fazer nas missões e voltei. Voltei satisfeito, porque eu fiz o que tinha que fazer lá. Eu não perdi minha mente, não perdi foco, não perdi nada. Não perdi nenhum momento dos dias que eu fiquei lá. Eu fiquei lá 16 dias, eu acho. Acho que eu fiquei lá 16 dias. Eu não perdi nenhum segundo, nenhum momento daqueles dias. Nenhum, nenhum. Fiquei bem concentrado. Eu entendi que, na verdade, então, o que aconteceu é que o sonho queria me dar a entender, vamos dizer assim, de que as pessoas que vão ser livres desses espíritos seriam as pessoas que estivessem fazendo a vontade de Deus. Então, vamos entender como é que foi esse sonho. Dois meninos brigando, entrando em Discord. Aí eu fui separar eles, fui falar para a mãe dele, causa a justiça, faz a justiça. Na hora que eu fui entregar, os meninos foram para as mães, aí para a mãe, aí viu o chão se abriu, encheu de formiga. E eu tive que me afastar por causa das formigas. Aí eu fui para um caminho uns 5 metros, mais ou menos. E aí eu encontrei a fileira dos três animais, os três insetos. Aí eu caminhei mais ou menos, aí os três insetos, aí falou que os insetos fogem, né? Quando descobre que tá vindo um desastre do norte, eles fogem pro lado ao contrário do desastre. Aí eu interpretei aquele desastre como terremoto, furacão, guerra, né? Aí depois eu fui para andei uns 15 metros e encontrei os animais meio que uma floresta, cheio de jaulas, e eles quebraram a jaula desesperados, eles corriam, o urso quebrou a jaula, o leão quebrou a jaula, né, a girafa quebrou a jaula, o elefante quebrou a jaula, né, e quebrar o mato e correu para a mesma direção dos insetos. Aí eu perguntei por que é isso, eles disseram, alguém disse, quando os animais descobrem um desastre, eles fogem do desastre pro lado contrário, né? E aí foi a hora que eu vi a nuvem de a nuvem de escura, cinza vindo, e eu olhei, era um rosto, tipo um ser humano, mas só que era um rosto muito branco, pálido assim, um rosto amarelo. Era um amarelo, um bege. É meio que não era branco, era amarelo, bege, sei lá, pálido. Aí ele só tinha o rosto e o resto assim, um rosto grandão e, né, uma fumaça atrás assim, que eles vinham voando assim. Era tantos que formavam uma nuvem, né? Eles se completavam, formavam uma nuvem de tantos que era. Eles desciam, entravam nas pessoas e eles falam assim: esse desastre é o maior de todos. É o temível, é o abominável, né? É terrível, né? Terrível. Esse desastre é o pior de todo, é o terrível, terrível. Foi quando os espíritos entravam nas pessoas e multiplicavam os sentimentos delas, né? Os sentimentos maus. E elas multiplicavam os sentimentos maus, né? Aí alguém me contou, né? Um anjo me falou, né? Vamos dizer assim, que o único lugar que havia de refúgio era a cidadezinha. Aí eu olhei, era a cidade sem gracinha, uma cidade meio sem graça. Quando eu acordei, eu tive a interpretação de que era Baetetuba, no Pará.
o lugar que eu fiz as missões. E aí eu interpretei que na verdade o que Deus queria mostrar é que as pessoas que vão se livrar desses desastres, até o pior dos desastres, que são espíritos entrando dentro das pessoas e fazendo elas fazerem coisas erradas, a única coisa que vai impedir dessas pessoas é elas fazerem a vontade de Deus. Elas fazerem a vontade de Deus. Quem estiver fazendo a vontade de Deus, insistir, trabalhar, persistir, essas pessoas serão libertas, serão livres dessa situação. Tem que insistir, lutar, 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 lutar constantemente, não perder o foco. Foi as únicas pessoas que se livraram dessa situação. Então esse é o sonho que eu tive e eu tô passando aí para deixar registrado aqui também, tá bom? Fique com Deus.